bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, a nossa última aula de matemática da semana. Estão preparados? Então vamos começar. Na aula de hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático, tá bom? Nós vamos ver as páginas 162 e 163. E nós também vamos utilizar o nosso material dourado para fazer uma multiplicação, tá bom? Então, vocês podem pegar o material dourado de vocês também para acompanhar a prof na explicação, combinado? Então, se você não está com esses materiais, pausa o seu vídeo rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Na aula de hoje, crianças, nós vamos aprender a última tabela de multiplicação. E eu acho a tabela mais legal e a mais fácil. Ela é bem divertida de fazer. Existem várias maneiras de construir essa tabela. E nós vamos aprender sobre a multiplicação por 10, certo? Nós vamos ver como que multiplica um número por 10 e o que tem de parecido nessa tabela aqui. Vamos relembrar novamente? Olha só, a multiplicação, repete junto com a prof. A multiplicação é a soma de parcelas iguais. E agora fica muito fácil porque todo mundo já gravou na memória, né? Então, se a multiplicação é a soma de parcelas iguais, na tabuada do número 10, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos repetir 10 vezes o mesmo número. Vou fazer um exemplo para vocês aqui no quadro. Vamos fazer 10 vezes 2. 10 vezes 2 significa que eu vou colocar 10 vezes aqui o número 2. Então, vamos pôr. Vou fazer pequenininho para ver se cabe, tá? Muito bem, coube ali. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 vezes o número 2. E 10 vezes 2 é igual a quanto? É a mesma coisa que somar tudo isso, ó. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18 e 18 mais 2 é igual a 20. Ou seja, 10 vezes 2 é igual a 20. Grava bem este número aqui e todos os números da tabuada do 10, que depois eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Mas a tabuada do 10 é só multiplicar 10 vezes o mesmo número, certo? Vamos ver como que formou a tabuada do 10, então? Olha só. Tabuada do 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 5, 50, 10 vezes 6, 60, 10 vezes 7, 70, 10 vezes 8, 80, 10 vezes 9, 90, 10 vezes 10, 100. Muito bem, crianças. Vocês viram como é fácil a tabuada do 10, né? Olha só, a prof escreveu aqui no quadro. Então, na tabuada do 10, é só acrescentar 10 no final, né? 10 mais 10 é igual a 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Eu aumentei somente 10 unidades ou uma dezena, não é mesmo? Mas olhando a tabuada, o que vocês percebem aqui de semelhante? Vou deixar para vocês olharem. Descobriram uma coincidência que tem aqui? Olha só, vou contar para vocês. Todos os números da tabuada do 10 terminam com o 0, tá vendo? Isso mesmo, na tabuada do 10, todos os resultados vão terminar com o 0. Então, se der uma multiplicação por 10 que termine com números de 1 a 9, provavelmente não esteja certo, né? Porque na tabuada do 10 sempre vai terminar com 0. Tem mais alguma coisinha que vocês perceberam aqui? Olha que legal. Aqui não é 10 vezes 3? Olha o 3 aqui de novo.
Eu repeti o número 3 e acrescentei o 0, porque eu estou multiplicando por 10, ó. 10 unidades, uma dezena. Então, na tabuada do 10, sempre vai ter o número que está multiplicando e sempre vai terminar com o número 0. Assim fica bem legal de fazer. Então, olha só, crianças. Vamos ver um exemplo da tabuada do 10 utilizando o material dourado, certo? Vamos fazer aqui um exemplo de 10 vezes 10. Certo? 10 vezes 10 significa que eu vou colocar 10 vezes aqui. Vou repetir 10 vezes o número 10. Vamos colocar? Muito bem, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 vezes o número 10, certo? Lembra que no nosso material dourado, nós não precisamos pegar 10 cubos, 10 unidades. Por quê? Porque nós temos a barra, lembra? Que representa uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades. Então, nós vamos pegar 10 grupos. 10 grupos com 10 unidades. Então, eu vou pegar 10 dezenas. 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 grupos, ou seja, eu tenho 10 vezes. Eu tenho 10 vezes o número 10, porque uma barra é igual a 10 unidades, certo? E daí, para saber o resultado, nós somamos tudo. Mas na tabuada do 10, neste caso aqui, nós podemos contar de 10 em 10, olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, 10 vezes 10, que é tudo isso aqui, é igual a 100. No material dourado, nós trocamos os 10 cubinhos por uma placa que representa 100 unidades, lembra? Isso mesmo. Então, 10 vezes 10 é igual a 100. Lembra que a prof falou? Sempre termina com o número 0. E que o número que foi multiplicado, ele também aparece aqui na frente. Isso significa que 10 vezes 10 é igual a 100. Atividades. Crianças, abram o livro de vocês na página 162. Vamos ver sobre a tabela de multiplicação por 10, tá? Realizar as atividades sobre isso. Então, Igor e Gina trocam ideias sobre a multiplicação por 10. Olha lá o que o Igor disse. Será que é difícil construir a tabela de multiplicação por 10? E a Gina responde, que nada, é só lembrar que 10 é o dobro de 5 e usar a tabela de multiplicação por 5. Exercício número 1. Vamos usar o que Gina falou e construir a tabela de multiplicação por 10? Então, olha só. Ela falou que é só dobrar o valor. A tabuada do 10 é o dobro da tabuada do 5. Então, 1 vezes o 5 é igual a 5. 1 vezes o 10 é a mesma coisa que 5 mais 5. Então, 1 vezes o 10 é igual a 10, certo, crianças? E 2 vezes 10? 2 vezes 10 é igual a 20, ou o dobro de 10, né? Porque é 2 vezes 5. E 3 vezes 10? 3 vezes 10 é igual a 30, ou é o dobro de 15, certo? E 4 vezes 10? 4 vezes 10 é igual a 40, crianças, porque 40 é o dobro de 20, certo? Agora que vocês já entenderam essa parte da tabuada, vocês vão terminar de completar a tabela aqui, certo? Exercício número 2. Observe os resultados da tabela de multiplicação por 10. Então, vocês observaram os resultados aqui da tabela, certo? Depois que vocês terminarem de construir. Letra A. O que será que o Igor descobriu? Então, o Igor ele fala assim aqui no balãozinho.
eu descobri um padrão interessante nos resultados da multiplicação por 10. Você sabe qual é? Lembra, crianças, que nós vimos na nossa aula hoje sobre um padrão na tabuada do 10? O Igor descobriu que todos os números da tabuada do 10 terminam com um 0, e nós também descobrimos na nossa aula de hoje, né? Então, sabendo disso, na letra B está perguntando quanto é 54 vezes 10. Parece uma multiplicação muito complexa, né? Mas ela é bem simples. 54 vezes 10 é só colocar o 0 no final. Então, é igual a 540, certo? E na letra C está perguntando, e 78 vezes 10? Ai, quanto será que é 78 vezes 10? É 780, lembra? Este número da frente que está multiplicando aparece novamente e termina com o 0. Certo, crianças? Terminando esta página, vocês vão virar lá na página 163 do livro de vocês. Exercício número 3. É fácil, calcule mentalmente. Então, nesse exercício, crianças, vocês vão calcular mentalmente, igual nós fizemos no exercício anterior, tá bom? Só que vocês vão realizar sozinhos, então vocês vão ver quanto é 11 vezes 10 e vão colocar o resultado, 15 vezes 10 e colocar o resultado, certo? Fazer até a letrinha F, combinado? Exercício número 4. Veja um instrumento musical que Renato construiu com uma caixa de sapatos e elásticos coloridos. Quantos elásticos serão necessários para fazer 10 desses instrumentos? Então, primeiro, nós temos que saber quantos elásticos ele usou para fazer um instrumento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele utilizou 8 elásticos para fazer um instrumento. Mas, para saber quantos elásticos vai ser necessário para 10 instrumentos, eu vou multiplicar 10, que é o total de instrumentos, vezes 8, porque cada instrumento tem 8 cordas, certo? 10 vezes 8 é igual a 80. Então, serão necessários 80 elásticos para construir 70 instrumentos, ok? Exercício número 5. Qual é o total de mãos carimbadas? Então, aqui nós podemos fazer duas alternativas, ou contar de 1 em 1, né? Ou também podemos fazer uma multiplicação, igual nós aprendemos. Multiplicamos as linhas vezes as colunas, certo? Então, nós temos 3 linhas, certo? E vamos multiplicar pelas 4 colunas. Assim, nós vamos saber o total de mãos carimbadas. 3 vezes o 4 é igual a 12. Então, nós temos 12 mãos ali, certo? E o total de dedos carimbados, qual é? Então, se nós temos 12 mãos, nós vamos multiplicar o número 12 pelos dedos. Uma mão tem quantos dedos? 5 dedos. Então, nós vamos multiplicar as 12 mãos pelos 5 dedos, ok? 12 vezes 5 é igual a 60. Então, nós temos 60 dedos ao total, ok? Exercício número 6. Vamos brincar na malha? Na malha, esta parte que ele está mostrando aqui está em C4, ou seja, na coluna C, na linha 4, tá? Nós vamos observar essas outras partes e vamos indicar a posição dessas partes. Então, por exemplo, vamos ver essa primeira imagem aqui. Ela está localizada bem aqui, certo? Aonde que ela está localizada? Ela está localizada na coluna B, ok? Na linha número 2, ó. Ela está aqui, coluna B e linha número 2. Então, nós colocamos a posição dessa imagem na malha. Agora, vocês vão procurar essas outras 3 imagens ali na malha e vão procurar a posição delas e escrever nos quadradinhos. Combinado?
Depois, vocês vão ver o total de quadradinhos que tem nessa malha. Todos esses quadradinhos aqui. E vão colocar o resultado aqui na linha de baixo. Combinado, meus amores? Terminando essas atividades do livro, vocês vão abrir o questionário que a prof vai deixar disponível lá no Classroom de vocês, com umas perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Façam com bastante atenção, bastante capricho e não esqueçam de me enviar. Boa aula, meus amores, bom final de semana e até semana que vem. Beijos no coração!